Na semana da Páscoa, nós vamos acelerar junto com você a categoria dos elétricos na cidade de São Paulo. Pela primeira vez no Brasil, a Fórmula E desfilou toda a sua potência e tecnologia no Sambódromo do AMB e o Máquinas na Pan preparou um especial para deixar você literalmente em choque com a cobertura da sexta etapa da temporada, com o line-up de campeões que passaram pelos microfones da Jovem Pan. O primeiro campeão da categoria, Nelsinho Piquet, comenta a importância da chegada da Fórmula E no Brasil. Bastian Schupp, vice-presidente sênior de marketing e comunicação da DS, analisa o mercado global de eletrificação. Quebrando paradigmas e ampliando nosso espectro de cobertura automotiva, testamos pela primeira vez um veículo comercial leve que chega ao mercado como pioneiro na transmissão automática. Lançada nas versões minibus e furgão, a nova Ford Transit dá sequência ao portfólio de produtos da marca, ampliando a oferta da linha que mais cresceu desde o ano passado e que deve incluir no futuro a Transit Chassis e a e-Transit 100% elétrica. Para comentar o mercado de comerciais leves e tendências do setor, nós convidamos a jornalista Carolina Villanova, editora das publicações Frete Urbano e Oficina News, para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Oswaldo Ramos, CEO da GWM Brasil, analisa a tendência dos elétricos e tendências globais da indústria automotiva e da marca chinesa, que nesse mês coloca 3 versões do Raval 6 no mercado. Bruno Meyer comemora junto com a Volkswagen os 70 anos de presença aqui no Brasil e o lançamento do primeiro utilitário elétrico no Brasil, o ID4, que deve chegar por aqui no segundo semestre desse ano. E o craque Vitor Moraes vai apresentar para a gente um novo serviço de transporte por aplicativos lançado pela própria Prefeitura de São Paulo, que deve entrar na briga por uma fatia desse tão importante mercado de mobilidade urbana. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan veio até o Sambódromo do AMB para acompanhar a sexta etapa da Fórmula E, que acontece pela primeira vez no Brasil. A gente está na 9ª temporada de uma categoria que já teve 2 brasileiros campeões, Nelsinho Piquet e Lucas de Grassi. A paixão do brasileiro por motorsports vai muito além da pista, vai muito além das transmissões de TV e também das arquibancadas, como a história de Alex Schiffler, um comissário de pista, voluntário, engenheiro mecânico, que está aqui hoje na pista e também participou daquele grande prêmio de 1991, quando Ayrton Senna venceu pela primeira vez o GP Brasil em Interlagos. Alex, meu xará. Eu comecei nessa história de voluntário de 91 até 2000, fiz todos os GPs de Interlagos nessa época, porque as 2 vitórias do Senna, então foi assim, tempos áureos. E depois, né, a gente casa, filhos, tudo mais, aí ficou aqui um tempo de 23 anos e agora eu estou retornando aqui para esse evento da Fórmula E, com muito gosto, né, assim que os voluntários, é o combustível dos voluntários, né, essa paixão. Então aquela história que todo mundo falava lá, que ele estava com uma marcha só de ouvido, eu realmente consegui perceber isso, cara. Ele tinha uma marcha só, ele vinha totalmente acelerado ali no S do Senna e na saída do S do Senna o motor assim praticamente morria, porque ele estava em 5ª marcha, se eu não me engano, era que tinha travado no câmbio dele. Então o motor morria completamente, só que era descida, né? Então a gente pensava assim, não, beleza, vai no embalo, vai. Daí o motor começava assim a ganhar velocidade aos poucos tal, e ele completou aquela corrida, né, na raça. Você sabe a importância que motorsports tem para a fabricação de carros de rua? Toda essa tecnologia que foi exportada já das pistas para a mobilidade urbana, principalmente dentro do universo da eletrificação?
Para a gente entender um pouco melhor esse tema, a gente vai conversar com o Bastian Schupp, que é o VP de Marketing e Comunicação da DS Automobile. É um laboratório muito importante para nós aprender sobre tecnologia elétrica. Aprendemos sobre as baterias, software, regeneração de energia durante a corrida e é exatamente o que colocamos nos carros de rua para que os nossos clientes possam tirar proveito de toda a nossa tecnologia do E10, que nasceu da Fórmula E. Na França e na Europa, 45% de nossas vendas são elétricos, e isso é fruto do nosso know-how e expertise. Nós criamos um protótipo de 800 cavalos com 2 motores da Fórmula E, um showcase. E esse é o nosso protótipo do E10, que vai de 0 a 100 em menos de 2,5 segundos. E claro, um carro impressionante para dar destaque à nossa tecnologia. Atualmente estamos num período de transição, onde imagino que os híbridos, mais especificamente os híbridos plug-in, são essenciais no melhor de 2 mundos. A longo prazo, a autonomia e o custo dos elétricos deve mudar. A autonomia deve aumentar para chegarmos em 2024 a uma autonomia de 700 km nos 100% elétricos. E o custo da tecnologia deve cair com o aumento do volume da produção. E tudo isso vai garantir a permanência dos 100% elétricos como principal tecnologia. A Fórmula E teve início 8 anos atrás, em 2015. E sabe qual foi o primeiro campeão da categoria dos elétricos? O brasileiro Nelsinho Piquet. Então a gente vai conversar com ele para ele contar para a gente um pouco como ele vê a importância da chegada da categoria dos elétricos aqui no Brasil. Demorou para chegar aqui, mas finalmente está aqui, né? Depois do Brasil ter vencido o campeonato nessa categoria. Achei que teria chegado no Brasil mais rápido, mas bom, aconteceu depois de 9 temporadas e de uma forma legal, a pista boa estrutura, bastante gente, então contente pela categoria de ter conseguido chegar aqui finalmente. Tem uma evolução natural, obviamente, né? Eu acho que quando a gente começou também, a gente não começou com tudo que existia de melhor já, também para naturalmente ter melhoras durante os anos, né? Mas obviamente as baterias ficaram mais eficientes, os carros estão mais leves, enfim, os carros estão mais rápidos agora, estão regenerando mais energia nas freadas, então cada ano tem melhorado um pouquinho, que isso é bom, né? Na aceleração aí da eficiência de todos os powertrain, de todas as mecânicas, não só de hardware, mas também de software. Então, igual a Fórmula 1. A Fórmula 1 ela é um laboratório aí de desenvolvimento de segurança, de velocidade, de performance. E aqui também, mais pelo lado elétrico, né, dessa tecnologia nova, dessa transição energética que a gente está vivendo aí. Acho que a Fórmula E serve como um laboratório para esse meio. O céu é o limite. Pelo menos, essa é a melhor legenda que a gente pode atribuir para a Maserati MC20 Cielo, a única máquina que tem no céu a sua maior vitrine. A versão conversível da MC20, lançada há 2 anos, entrega a mesma unidade de potência para o novo modelo. O motor Netuno V6 de 3 litros tem potência de 620 cavalos e 739 Nm de torque. A transmissão é de dupla embreagem com 8 velocidades para levar o Cielo a 320 km por hora. São 3 as versões do cockpit em fibra carbono. Uma para coupé, outra para o conversível e a última para a versão EV. O
Os objetivos durante a realização e entrega do projeto foram muito bem cumpridos: performance, comportamento dinâmico e alta rigidez. Um detalhe bem interessante e prático: o teto retrátil pode ser aberto ou fechado em apenas 12 segundos e chama atenção pelo enorme painel de vidro fotocromático que rapidamente se transforma de transparente a opaco graças à tecnologia PDLC, polímero de cristal líquido. A Maserati colocará de modo muito exclusivo no lançamento a série especial Prima Serie Launch Edition, com produção limitada a 60 unidades na cor aquamarina. Internamente, o refinamento do alcântara na cor gelo contrasta com o azul claro do painel. As rodas são em preto fosco de 20 polegadas, tendo o tridente do Netuno como assinatura. À primeira vista, a nova versão não apresenta tantas diferenças do modelo anterior, mas a Maserati promoveu uma série de mudanças para acomodar o teto retrátil, sempre com destaque para o tridente estilizado em titânio. As entradas de ar para o arrefecimento do motor foram realocadas, mas a abertura das portas em asa de borboleta, dando aquele charme a mais para a Tiello, é mantida. O MC20 Tiello traz alguns outros upgrades dinâmicos, como a chegada de novos pedal shifts atrás do volante, um novo botão para acender as luzes e um pacote a mais de segurança que conta com frenagem automática de emergência, reconhecimento de indicações de tráfego nas vias públicas e uma câmera de monitoramento 360 graus. Embora a Maserati não tenha anunciado o preço do MC20 Tiello, a gente imagina que vai ser um pouco mais caro que o seu antecessor, com um custo estimado acima dos 3 milhões de reais. Bom, hoje, como vocês podem perceber, é um test drive bem diferente. Vocês estão acostumados a ver aqui no Máquinas na Pan picapes, full size picapes, como a gente deu já da Ram, super esportivos como Porsche, Lamborghini, Aston Martin, e dessa vez nós estamos testando um furgão, uma van furgão, a Transit da Ford, e principalmente com uma característica que é inovadora no nosso mercado. Ela chega agora ao mercado com câmbio automático. É a primeira van, ou seja, a primeira van e furgão também é de passageiros assim, que é totalmente automática, câmbio automático. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, a comodidade, né? Porque quem trabalha com uma van, com esse tipo de utilitário, está na rua praticamente o dia inteiro trabalhando. Com isso, você tem algumas vantagens. Primeiro, um desgaste menor, não só do motorista, né? Com menos estresse, mais tranquilidade, mais agilidade para cuidar aí do seu dia a dia de entregas, mas também no custo de manutenção. Porque você tem um custo menor de transmissão por ser um câmbio automático, menor desgaste de peças, e com isso você tem aí numa conta geral pelo menos 70%. Essa é a diferença de um custo de manutenção de um câmbio manual para um automático. Fora, lógico, a comodidade, né? Hoje eu não estou andando na cidade, estou aqui numa estrada, estou na rodovia dos Bandeirantes, e a primeira sensação que dá para mim é que você não está numa van, você não está num furgão, você está num automóvel, num sedã, pelo conforto ao dirigir, pela suspensão e também até pelo próprio painel, que ele é todo conectado. A gente tem alguns sistemas do carro aqui no volante, tudo muito à mão e com um acabamento que lembra muito realmente de um sedã. Não parece que você está num furgão. A única diferença que você vai perceber é o banco, que ele não reclina, né? Mas no resto, no conforto ao dirigir, é praticamente um sedã ou um SUV. O motor é 165 cavalos, 2.0 diesel. Ele tem um torque de 39,7 kgf e dá para perceber isso principalmente quando você faz uma retomada, né? Que eu acho muito legal isso. Eu acho que o principal atributo do torque é durante uma retomada. Você não quer ficar com aquele motor xoxo, então ele entrega realmente esse bom torque. O câmbio é de 10 velocidades e com isso você tem uma faixa maior de trocas de marcha, da primeira até a 10ª, e com trechos menores. Com isso você tem uma sensação de troca de marcha mais suave, o que também transmite aí um conforto para quem está dirigindo.
A suspensão é muito boa, não transmite esses ruídos do solo para dentro da cabine e também as ondulações do terreno. Então é uma suspensão boa e, mais uma vez, quando a gente fala de conforto, esse conforto ele tem que ter muito além só do conforto visual, do conforto da ergonomia do banco, mas também o ruído. Isso é um ponto legal, ela não transmite esse ruído para dentro da cabine. Uma das grandes vantagens nesse câmbio automático é principalmente a redução do custo de manutenção. E dentro dessa história de pioneirismo, a conta que tem que fazer, aí você mesmo tem que fazer, é pegar o preço da van, ou seja, da Transit manual, que ela ainda continua sendo lançada no mercado, e fazer esse comparativo. Porque você sabe o tempo que você vai ter de utilização, o tamanho da sua frota e mais uma vantagem, a motorização é exatamente a mesma. Então você tem uma frota grande, você ter um motor igual do câmbio manual para o câmbio automático facilita muito até nas horas de revisão, de você ter um perfil de quem está utilizando, de que maneira que está sendo utilizado e também das manutenções periódicas. O preço? R$ 274.500. Essa é a versão da furgão, né, da Transit Furgão, e tem também a de passageiros, que você vai conseguir dar uma olhada aqui. A gente está exatamente ao lado de uma, essa aqui do lado esquerdo que você acompanha agora, essa é de passageiros. São 14 mais um, 14 passageiros mais o motorista. E também tem uma versão de 17 mais um. Continuamos aqui na estrada e você continua no Máquinas na Pan, que ainda tem muita coisa legal no programa dessa semana. Até já! Depois dessa entrada do Máquinas na Pan no segmento de comerciais leves, nada melhor do que falarmos com uma craque do setor, Carol Villanova, editora das publicações Frete Urbano e Oficina News. Carol, como você vê o crescimento dos comerciais leves no nosso mercado? Vamos colocar lá atrás, quando nos grandes centros urbanos foi proibido que se circulassem os caminhões pesados. Então, os comerciais leves já começaram a crescer nessa época, foi 2008, por aí. Agora, com a pandemia e com a grande expansão do e-commerce, essa parte de comerciais leves, vans, furgões, foram veículos que cresceram bastante. Tem um outro lado desse mercado que eu acho muito interessante, que é o pequeno empreendedor, que é aquele empresário que tem uma loja de pet shop, por exemplo, e ele monta a loja de pet shop dele dentro da van. É um negócio sobre rodas. Então a gente tem o food truck, que é bastante comum ser feito com esse tipo de veículo também. A gente tem alguns negócios de salão de cabeleireiro. Tem vários negócios que você pode simplesmente colocar dentro de uma van, você monta a van inteirinha, transforma ela inteirinha, toda adaptada, toda homologada, para você ter o seu negócio em cima de um veículo comercial que é esse furgão. Na sua leitura, a chegada de uma van automática vem de encontro a uma necessidade do mercado, a uma lacuna que não foi preenchida ainda nesse setor de comerciais leves? Eu dirigi, achei muito legal e esse já é uma demanda que o mercado já vem pedindo. Por quê? Normalmente, esses veículos comerciais, eles andam mais em perímetros urbanos e pequenos trechos de estrada. Então, aonde o pare e anda é muito, muito grande. O que a gente estava falando, inclusive lá na Ford, 400 trocas de marchas por hora. Então, assim, o câmbio automático ele vem para dar mais conforto para o motorista, para que ele tenha uma operação melhor e também lá na frente, na hora de baixar o custo de manutenção. Por quê? Porque você não vai ter, por exemplo, a embreagem para trocar. Então isso realmente eu acho que vai ser um grande diferencial no mercado. A gente ainda não tem veículo, furgão e van automático, né? Então eu acho realmente que foi uma boa jogada da Ford. Carol, como que é a concorrência nesse segmento? Automática, a Ford ainda vai correr sozinha, né? Na parte manual a gente tem a Renault Master, que é muito forte em furgão. A gente tem a Fiat Ducato, que aliás, logo mais a gente vai ter uma versão remodelada. A gente tem as francesas Peugeot Boxer e a Citroën Jumper.
E a gente tem a Iveco Daily, que também é um veículo bastante procurado. A Daily é bem usada na versão chassi, que é onde você tem só a cabine, aí você compra o implemento, que é o baú. Aí pode ser um baú de carga seca, pode ser um baú refrigerado, a gosto e de acordo com a necessidade do transportador. Que, aliás, a Ford já tem marcado para daqui a um tempo trazer essa versão chassi também para completar a gama. A estrada da eletrificação e os caminhos da tecnologia e mobilidade urbana se encontram no Ligados na Tomada. O nosso convidado da semana para o novo quadro do programa Ligados na Tomada é o COO da GWM Brasil, Oswaldo Ramos. Ligados na Tomada. Prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais porque Ligados na Tomada lançando um carro plug-in e que realmente traz muita tecnologia para o mercado brasileiro. Em geral, todas as pesquisas falam, o brasileiro ele quer que o próximo carro tenha alguma experiência de eletrificação, que seja um carro híbrido. Mas, normalmente, essa oferta era feita só nos segmentos premium ou com baterias pequenas que acabavam frustrando a experiência do consumidor. A GWM é uma marca que há 1 ano e meio nós estamos cuidando desse projeto aqui no Brasil e desenvolveu um carro específico, uma versão específica para o mercado brasileiro, para preencher realmente essa ansiedade que o brasileiro tem, a necessidade que tem de ter uma experiência de dirigir um carro elétrico sem a limitação da bateria e por isso híbrido e ter também o apoio do motor a combustão. Só que ao contrário dos outros, que é um carro a combustão com apoio do elétrico, nós somos um elétrico com uma bateria de 34 kW e duração de 170 km, que traz a real experiência de economia e performance de um carro elétrico, sempre com suporte de motor a gasolina, não só para te garantir uma autonomia de até 1.052 km, mas também, quando você quiser acelerar mais forte, entre os 2 motores elétricos e mais o motor a combustão. Enfim, é um carro realmente feito por brasileiros. Nós somos uma equipe de mais de 70 brasileiros que desenvolveu o produto e os serviços para o nosso mercado, olhando uma prioridade, o consumidor brasileiro, que vai passar a ter acesso a essa tecnologia de ponta, que era disponível na nossa matriz, que fica em Baoding, na China, e agora vai ser acessível numa faixa central superior do mercado e não só restrita mais aos clientes de carros premium. A Volkswagen comemora seus 70 anos de Brasil com um presente para o consumidor, o lançamento do seu primeiro veículo elétrico aqui no país. Bruno Meyer. Fala, meu amigo Alex Rufo, sempre um prazer estar aqui no Máquinas da Pan. Deixa eu falar sobre a Volkswagen, que acaba de completar aí 70 anos de história no Brasil e não podia passar essa data parada, em branco. Ela anunciou a venda do primeiro carro elétrico da marca no Brasil e já para o segundo semestre deste ano. Eu estou falando do utilitário esportivo ID.4, que já anda aí numa fase de testes do país há mais de 1 ano. Quanto vai custar? A empresa ainda não informou quanto vai custar aqui no Brasil. Ela só diz que o modelo vai ser importado da Alemanha, mas há um projeto, uma ideia de produção local em até 4 anos, o que deve aumentar os investimentos da montadora no Brasil. Isso é uma grande notícia, né? O ID.4 é o primeiro carro 100% elétrico da marca alemã e vai disputar o segmento premium de carros eletrificados por aqui. Vai ter uma série de recursos digitais, vai ter, por exemplo, frenagem de emergência, vai ter até, eu acho o máximo isso, detector de fadiga do motorista. Então, um alerta aí para os motoristas que vão estar cansados. Há 2 semanas houve um evento aí grande para celebrar os 70 anos da chegada da marca no país, direto da primeira das 4 fábricas atuais em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E uma curiosidade que eu trago aqui: o Brasil, Alex, foi o primeiro país que recebeu uma fábrica da Volkswagen fora da Alemanha. A
Acompanhe agora a novidade da Prefeitura de São Paulo, que entra no mercado de transporte por aplicativos. Quem conta essa história pra gente é o repórter daqui da Jovem Pan, Vitor Moraes, que também vai testar o aplicativo para ver se ele realmente funciona. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, lançou há uma semana o aplicativo de transporte Mobzap SP. A diferença para os outros concorrentes é que a taxa de administração paga pelo motorista nas corridas mais baratas é de R$ 10,95, ou seja, é mais retorno para o motorista. É o caso do Enio Rodrigues, que é motorista de aplicativo há 6 anos. E esse aplicativo vai vir para valorizar mais o motorista, né? Na matéria de ganho. Que nem a 99 Uber, a taxa deles gira em torno de 20%. E esse vai ser de 11% uma taxa fixa, né? Da Uber 99 é variável. O CEO do consórcio 3C, Thiago Hidalgo, diz que a corrida prêmio pode ter um acréscimo de até 2%. Sim, existe uma bandeira, o quilômetro e a distância. Se é o carro econômico, vamos dizer assim, o carro mais básico, ele tem esse valor já default, multiplicador 1. Quando é um veículo de luxo e podem ter outras categorias que podem ser criadas e demandadas pela prefeitura, vão existir multiplicadores. Sei lá, 1,5, 1,6, 2, dependendo do tipo de classificação, do tipo de categoria que a regra de negócio demandar, mas também é um multiplicador fixo. O aplicativo também estima a adoção de normas específicas para segurança. O regulamento vai desde a produção de uma selfie, para os usuários e motoristas no momento do cadastro, até a presença do chamado botão de pânico, que é para acionar a polícia militar imediatamente. Depois de uma semana do lançamento do aplicativo, a gente vai testar para ver se realmente funciona. Então, a gente abriu aqui o aplicativo, né, colocamos o endereço onde nós estamos, São Carlos do Pinhal, com destino ao Tivoli Mofarrege, aqui pertinho, no Jardins. Ele automaticamente me dá 2 opções, o econômico e o premium. A distância é a mesma, o tempo também, obviamente, só muda o preço. O econômico R$ 7,52 e o premium R$ 12,02. Eu vou pegar o econômico, ele fala para eu escolher o modo de pagamento, cartão, selecionei, confirmar o econômico, agora é só aguardar. Faz pelo menos 10 minutos que eu solicitei o motorista pelo aplicativo e permanece na mesma. Até troquei do econômico para o premium, mas a tela permanece a mesma, ele continua procurando. Dá a opção de cancelar a pesquisa, mas diferentemente dos outros aplicativos, ele não me avisa que não há motoristas disponíveis no momento. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.